Canal 88, Comunidade em Destaque. Estamos na comunidade Palmeirinha, onde tem um museu, professor Alceno Antônio Ferri. Seu Alceno, prazer tê-lo conosco na programação da Palote FM. Mas é um prazer receber vocês aqui, nesse acervo aqui, que está à disposição da comunidade aqui em Palmeirinha. Muito bem. Como é que foi a ideia de trazer um museu para cá? Foi o seguinte, não foi trazido. Eu vou falar da ideia assim, o seguinte, eu fui professor a vida toda, um pouco no estado do Rio Grande do Sul e depois o resto por 32 anos na Universidade Federal de Santa Maria. Certo. E eu lidava com filosofia, que dava a disciplina para vários cursos, inclusive história, arqueologia, essas coisas. Certo. E depois me especializei com mestrado e doutorado em antropologia. Certo. E é uma disciplina que trata da cultura, da mudança das culturas nas comunidades, nos países, nos povos e tal. Quando vim para cá, esse é o terreno onde eu e o meu irmão, professor José, nos criamos. Certo. Depois vocês vão ver umas imagens. A mãe teve o primeiro hotel do território do município de Coronel Vivida aqui, porque a estrada era aqui. E aí eu gosto muito das raízes, certo, como antropólogo, né? Em todos os sentidos. E me ocorreu a ideia, aproveitando o terreno aqui que é nosso, de ajeitar o terreno, fazer algumas coisas e começar a coletar instrumentos de trabalho e de cultura da colonização que houve aqui quando meu pai veio derrubando a primeira árvore aqui em 1940. E aí eu me aposentei em 98, vim para cá e comecei aos poucos recolher material com amigos, com tal. Outros eu comprava, muito foi comprar. E ao longo de 20 e poucos anos deu um acervo razoável, vamos dizer assim, que vocês vão conhecer bem. O objetivo é deixar para as novas gerações, como vem muitas escolas aqui, deixar para as novas gerações um conhecimento das transformações que existiram no sudoeste do Paraná ao longo dos últimos 100 anos. Com a colonização, com a integração com os indígenas, e com a engenhosidade dos descendentes de italianos, alemães e tal, para superar os problemas e fazer as bases do progresso que hoje temos. Muito bem, então este acervo conta esta história. Conta essa história. Não foi fácil reunir todos esses materiais? Não foi, mas foram mais de 20 anos. Aí meu irmão me ajudou também, fizemos maquetes de coisas históricas e estamos aí à disposição da comunidade. É aberto a comunidade? Como é que faz para conhecer o museu? Tem que agendar. Tem que entrar em contato comigo ou com o meu irmão, o José, que vai estar presente com vocês, porque ainda não temos uma estrutura para deixar alguém aqui. Vamos supor, meio-dia por dia. Isso implica em muitos gastos. Certo. E eu gastei muito dinheiro aí para fazer isso. Eu imagino que sim. Mas de qualquer maneira, agendando com a gente, não cobramos nada. O pessoal tem vindo, o pessoal das escolas? Tem vindo, muitas escolas vieram. Meu irmão se dispõe a acompanhá-los e explicar. Que sempre é bom, né? Porque, inclusive, uma pessoa mais nova não vai saber que ferramenta é aquela. A gente de 50 anos chega aí... O que é isso? E tem pessoas de 14 anos que não conhecem o martelo, por exemplo. Né? Então, tem de tudo, né? Verdade. Só que temos, nesse mundo
que vai passar da realidade para a virtualidade, Sim. temos que trazer a juventude em pensar nas raízes. Sim. Nada do que nós usufruímos hoje é gratuito. Sim. Foram gerações para trás que trabalharam arduamente, mais do que nós, sofreram muito mais do que nós. Sim. E criaram as bases para nós estarmos aqui hoje. Tudo bem, estou agradecendo a sua participação. A gente vai conversar mais com o seu José. Vai conversar, que meu irmão é conhecedor da história em todos os sentidos, e da história do Sudoeste, e de Coronel Vivida, e do local aqui, e do que se passou. Nós somos reminiscentes de um pioneiro. Certo. Eu e o professor José somos os últimos 2 filhos de Luiz Ferri e Líbera Ferri, que vieram antes de nós nascermos, de Santa Catarina para cá, para, como dizia o pai, para terminar, era tão fechado de mato que para tomar sol tinha que derrubar uma árvore. Muito obrigado. Tá certo. Eu que agradeço a gentileza de vocês. Vamos conhecer o museu? Vem com a gente. Nesta edição especial do Canal 88, também participa o professor José Polese Ferri. É um prazer tê-lo conosco. Olá. O prazer é meu. Eu sou irmão do professor Alceno e, diante dessa iniciativa que ele teve aqui, a gente conversou muito. Eu sou dono desse terreno aqui. Eu disse para ele, usa o terreno lá onde que era a segunda casa do nosso falecido pai. Aqui foi hotel antigamente. Uhum. Já que você quer começar a ideia do museu, vamos fazer lá. Por isso que nós estamos aqui. Esse espaçozinho aqui, bem simples, é quando vem uma turma de alunos, as professoras e tal, a gente sempre dá uma explicação para as crianças antes de mostrar as coisas, porque eles, para ter algum proveito, têm que entender o significado dessas coisas. Certo. Senão a criança vem aí e diz, fui lá ver um monte de coisa velha e não adiantou nada. Uhum. Então eles sentam aqui, a gente vai colocar mais uns bancos e faz uma pequena palestra inicial. Esse espaço é para isso. Até a gente encomendou mais uns bancos aí, mas não chegaram ainda. Ótimo. Vamos lá? Aqui nesse espaço está abrigada a maquete da igrejinha de Palmeirinha, que foi inaugurada em 1950. A primeira igrejinha, na verdade, foi onde é o cemitério. Era uma capelinha bem pequena. E 10 anos depois foi construída essa igreja, em madeira de pinheiro, muito bonita, que estava situada onde está essa igreja atual. Ela durou de 1950 até meados de 90 e pouco. Então, muitas crianças foram batizadas nessa igreja. Ela vive na memória de muitas pessoas que ainda estão vivas, espalhadas por esse Brasil afora. Era uma igreja muito bonita, poderia ter ficado como patrimônio histórico, mas acabou sendo desmanchado. Aqui nesse pavilhão, vocês podem ver, tem assim um certo número de maquinário agrícola, né? Que as famílias há 50, 60, 70 anos atrás usavam aqui em Palmeirinha e no nosso município em geral. Então tem trilhadeiras de feijão, tem carroça, tem uma máquina de limpar o feijão, que os italianos chamavam de ventolão, tem carrinho de madeira, tem plantadeira, tem roda d'água. Então, tudo bem conservado, né, professor? Sim, razoavelmente bem conservado. Então, são testemunhos de como as pessoas trabalhavam naquele tempo, que ferramentas, que utensílios, que máquinas eles poderiam utilizar na pequena agricultura, basicamente. Então, um acervo, ele nada mais é do que uma testemunha que nos traz
aquilo que existiu naquele tempo. Como que as pessoas agiam para enfrentar o mundo daquela época. Aqui tem um modelo de poço de água, muita gente ainda conhece antigamente, né? Que não havia encanamento de água e tal, então as pessoas faziam um poço bastante profundo. E aqui tem um molinete, que é o balde descia lá, enchia de água, e daí você fazia isso aqui e o balde subia cheio de água. Era o sistema antigo para coletar água. Aqui nesse pequeno pavilhão também, a continuação daqueles são instrumentos de trabalho agrícola, né? Temos aqui umas pipas de vinho, umas plantadeiras, arado. Ali tem uma maquete de uma instalação assim para moer a erva mate, né? Bater a erva mate canchada para ela ficar mais boa, né? Para o chimarrão. Então é essa parte aqui. E essa é uma réplica, É uma réplica. Maquete? Isso. Isso aqui, essa roda virava, né? E, ó, ela levanta essa parte. E lá tem os aqui, soquetes. e ele socava a erva lá, entendeu? Legal. Aqui tem um pilão, sujeito bem antigo. Esse cara aqui deve ter mais de 100 anos, viu? Era onde as pessoas não tinha moinho, não tinha supermercado, tinham que botar o arroz aqui, por exemplo, socar para ele largar a casca, socar o milho para virar quirera, fazer farinha. O pilão é um ancestral da época da colônia brasileira e era muito usado na nossa região aqui antigamente. Essa é uma réplica da balsa. Essa aqui é uma réplica da balsa sobre o Rio Chupim. Ela foi instalada em cima de canoas. A gente vai melhorar ela, colocar um caminhão com madeira aí, um cavaleiro e tal. Mas como é que ela era movida? Era por cabo ou, não, essa aqui ou reboque? Era tipo remo. A colocação do cabo aconteceu uns anos depois. Porque quando enchia muito o Rio Chupim, ela descia rio abaixo. Sim. Aí, conforme aumentaram a balsa, o nosso falecido pai foi lá no Norte Velho do Paraná buscar um cabo de aço grosso e foi instalado, atravessado no rio, para segurar a balsa, para ela não descer na época de enchente. Então, foi muito importante porque através da abertura da estrada, ela ajudou a passar o Rio Chupim, vindo de Vila Nova em direção a Palmeirinha, Barro Preto, Chupinzinho, Laranjeiras. Aqui temos outros instrumentos de trabalho, ó, um rebolo. Todo mundo conhece o rebolo, né, para afiar faca, foice, machado, era muito utilizado antigamente. Aqui era uma maquininha para você colocar o milho aqui, para debulhar o milho. No fim de tarde, as pessoas, para tratar as galinhas, iam lá e faziam isso, saía um milho debulhado e tratavam os bichinhos. Então, são coisas daquele tempo. Esse aparelho aqui, eu não sei dizer bem, mas são esses dois, ó. Eles são mais antigos que os pilões. Também é coisa para moer. Se eu não estou enganado, era relacionado a fazer alguma coisa com aipim, né, com mandioca. Certo. Mas não tenho amido, certeza. Né? Isso. Museu garante o futuro da memória, professor. Sim, que espaço é esse? Esse espaço aqui que nós vamos mostrar agora é propriamente o acervo, a parte melhor, vamos dizer assim. Garante o futuro da memória porque as coisas que estão guardadas aí, elas testemunham o que aconteceu antes. Elas têm um significado. Se você conversar com o serrote que está aí, ele vai te contar como é que derrubavam os pinheiros. Está garantindo uma memória para você, ou para as crianças que virão, ou aquelas que existem agora. Esse é o significado. Vamos dar uma espiadinha? Antes vamos limpar os sapatos, professor. Isso. Aproveita. Nós guardamos aqui, ó, um limpador de sapato, porque o nosso pai construiu aqui, ó, onde está a entrada desse espaço, o hotel que a nossa família tinha aí. Onde a gauchada parava, às vezes, 5, 6 dias, mais 15 dias de chuva, tudo aí, estacionado. E barro, sabe o que é barro de verdade? Barro vermelho?
o pessoal tinha que limpar as botas, o sapato, o pé, nessa pedra aí, ó. E nós guardamos ela de lembrança. Que legal. Essa foi utilizada Essa aqui. aí, você sabe... Hotel Palmeirinha, 1951. Essa pedra aí saberia tomar chimarrão de tanto gaúcho que limpou a bota aí. Professor, a gente não vai especificar cada peça, mas o que o senhor destaca deste acervo? Como é que foram adquiridas essas então vamos lá, peças? bem rapidinho. Ótimo. Aqui é uma coisa muito importante. Foi uma pesquisa minha que eu fiz questão de fazer, e não foi fácil, reconstituir a história da escola de Palmeirinha, que o nosso pai teve iniciativa de construir em 1945. Era município de Palmas, aqui era só mato. Então, ele teve essa iniciativa, falou com as autoridades e foi feita essa escola aqui, ó. Aqui é uma foto do desfile de 47. Tinha alunos até do Barro Preto. 7 de setembro? Isso. Então, eu, graças a Deus, consegui falar com as famílias e consegui a foto das primeiras professoras dessa escola aqui. Olha que legal. Certo? Para dar valor à memória delas. Uma professora, essa aqui, ó, o pai foi buscar ela em Palmas, ó, só para ter uma ideia. Uhum. E ela era moça solteira, então ela morou na nossa casa por 4 anos. Aqui ela está na frente da casa, tomando chimarrão com a mãe e uma irmã nossa, em 1952. Nossa. Ali na frente. E aqui está o histórico que explica como essa escola foi feita e o que aconteceu. Qual é o mérito disso aí? Ela salvou essa escola com o trabalho das professoras e através dessa iniciativa, salvou centenas de crianças do analfabetismo na década de 40 e 50 aqui, onde nós estamos. Sim. O senhor chegou a estudar nessa escola ou não? O meu irmão Alceno estudou aí, quando nasceu, né, depois, e eu também estudei aqui. Foi alfabetizado nela? Sim, essa professora foi minha professora, certo? Então, foi uma iniciativa assim que é importante. Hoje a gente diz assim, educação, nós precisamos de educação e não sei o que, não sei o que. Foi uma iniciativa cidadã. O pai era um semi-analfabeto, a mãe tinha ido 6 meses na aula, mas tinha aprendido a ler e escrever, e eles sabiam da necessidade de uma escola no meio do mato. Caso contrário, isso aqui não teria existido. A sede do município, eu vou repetir, era Palmas, 130 quilômetros daqui, e lá de que jeito? Então, partia do cidadão mexer com as coisas para alguma coisa acontecer. E aqui tem a maquete dessa escola aí, com base naquela foto. Era 2 salas de aula, que era uma maior, uma menor, com abrigo na hora da chuva para as crianças ficarem dentro. Os próprios moradores construíram? Sim, por isso que eu falo na figura emblemática do nosso pai. Ele tomava a iniciativa e dizia, agora nós vamos fazer. E fizeram. Claro, há muitas mãos, mas ele era que tomava a frente. Sempre tem alguém que diz, não, pessoal, vamos se reunir, vamos fazer alguma coisa, vamos ficar esperando o quê aqui no meio do mato? Sim, que legal. Essa maquete aqui? Essa maquete aqui é da nossa casa, que era hotel, aqui onde está o museu, aqui na frente. Tinha 9 quartos em cima, onde os gaúchos... Eram os tropeiros? Não,
as mudanças que vinham do Rio Grande, que iam se instalar aí no sudoeste, oeste. Até construir a casa, ou de passagem. Quando chovia muito, esse terreno acidentado que vai para Coronel, aí para frente, não tinha como os caminhões subir, tá entendendo? Então eles ficavam dias aí no hotel. Essa cama aqui, ó, ela é uma das camas que foram usadas aí, onde os gaúchos dormiram. Isso fazia um barulho de noite, né? Claro, falta o colchão aí, né? E essa casa aqui é a maquete da primeira casa que o pai fez, tudo serrado à mão. 10 anos depois que ele fez aquela, quando ele já tinha um serraria, daí ele fez a... Tá. E eu vou mandar fazer 2 ranchinhos de madeira que vão ser instalados aqui desse tamanho, que foram antes dessa. Foi onde o pai abrigou a mãe e as crianças quando chegaram no meio do mato, com as crianças dentro dos cargueiros, no lombo de mula. Aí ele teve que fazer rapidamente 2 ranchinhos para botar as crianças e a mãe e eles, né? Até fazer essa casa aí, que foi mais de 1 ano para fazer. Ali também é fruto de uma pesquisa, árvore... Sim, aqui nós fizemos uma pesquisa... geológica da família Primo Ferri. O Primo Ferri, ele não morou aqui em Palmeirinha, era o pai do nosso pai. Certo. Tá. Ele veio da Itália, né? Então, há 4 anos atrás, houve um encontro da família aqui, a gente pesquisou toda a família que está nesse painel aí. Até crianças pequenas que estão aqui embaixo. Que coisa. Deu trabalho para também conseguir. Trabalho de pesquisa é o mais difícil. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, é uma coisa sentimental. Estão vendo essa caixa aqui, esse baú? Essa caixa veio na mudança de Santa Catarina em 1940. Ela não tem prego nenhum. A mãe guardava roupas aí dentro. E no fim da tarde, depois do trabalho, cansada, ela sentava em cima da caixa e chamava os meus irmãos, que já são falecidos hoje, que tinham 7, 8 anos, todos ajoelhados aqui na frente para rezar o terço. Aqui também tem já tem uns documentos sobre Palmeirinha aqui, que a gente teria que explicar de outra maneira. Esse aqui é um dendrólito, né? Uma madeira petrificada, né? Isso aqui tem milhões de anos. É mesmo? Claro, olhe bem, ó. Madeira petrificada mesmo, e o peso disso? Isso aqui é ovo de dinossauro. Dinossauro pequeno. Não, mas é petrificado. Isso tem ideia da idade disso aqui? Milhões de anos, né? Onde é que foram retiradas essas peças? Essas aqui não são daqui, né? Essa aqui veio do Rio Grande. Aquilo ali se chama selim. Antigamente as mulheres, quando andavam a cavalo, colocavam as pernas de lado em cima do cavalo. Sim. Era o selim que a nossa mãe usava. Aqui tem umas fotos antigas de Palmeirinha, só para você saber, ó. Essa aqui é a foto do primeiro barracão da serraria do pai, que foi a primeira serraria de Coronel Vivida. Esse é o tal do hotel que tinha ali em cima, que é aquela maquete, né? Que tem os tubos aí e tal. Aqui é uma outra vista do mesmo lugar. Aqui é aquela igreja de 50, né? Esses ranchinhos aqui, a gente resgatou a madeira original. Eu tenho uns pedaços, vou mandar fazer com a madeira que o pai cortou em 1940. Deus. E aqui está uma foto daquela balsa que a gente falou lá fora. Mas aqui já devia ser uma segunda balsa, um pouco maior. Mas mostra como que era ali no Rio Chupinho. Tem um caminhão em cima, tá certo? Aqui é o pai e a mãe, já de mais idade, né? Mas eram eles, né? Esse quadro aqui também foi pesquisa minha. Eu consegui pesquisar o nome das famílias da década de 40 e 50 que moraram aqui em Palmeirinha. E aqui são as fotos da vila naquele tempo. A estrada lá embaixo seria o Rio Chupinho, aqui passava a estrada em direção ao Barro Preto. Para destacar que tudo feito à mão, né? Sim, era tudo madeira, né? Mais casas daquele tempo. Essa aqui é a foto dos nossos irmãos. Eram 6 homens e 2 moças, mas só tá os homens aí. Então esses mais grandes aqui já são falecidos.
Aqui é o Alceno, que é que começou o museu, e aqui sou eu, década de 50. Aqui tem várias fotos, não só de Palmeirinha, mas de Coronel também, ó. E aqui tem peças que são importantes, ó. Isso aqui é bomba para puxar água. Aqui tem uns serrotes que eram usados para derrubar pinheiro. Veja o tamanho do serrote. Esqueça a motosserra. Tem umas correntes aqui que o pessoal tinha que pôr nos caminhões no dia de chuva, encorrentar os pneus, porque senão não ia para frente, né? O pneu ficava girando e não ia para frente nada. E aqui tem muitas ferramentas, né, dos agricultores, podem ver, que eram usadas naquele tempo. Aqui em cima dessa mesa também. Essa mesa aqui é uma mesa onde o Franklin Polese, que era irmão da nossa mãe, fabricava os violinos. Ele inventou a mesa, inclusive, para poder fabricar os violinos. Certo? Inclusive tem um violino na Casa de Cultura que leva o nome. Tem a Casa de Cultura Coronel, é do tio aqui, ó, o nome dele. Aqui não tem um violino pronto, mas nós temos. Eu adquiri um dele e tal. Ele fazia violinos muito, muito bem feitos, tanto que até exportou o violino. Esse aqui é para matar formiga. Sim. Muita gente fala aqui, você é uma bruaca? Essa é a bruaca. Droga de carga. Olha a famosa bruaca aqui. Botava em cima da... Tem que colocar o mesmo peso dos dois lados. Não. Isso. Não desequilibrar a mula. Isso era usado pelos tropeiros. Aqui é o famoso manguá, ó. Não pode confundir com manguaça, né? O manguá que era usado para bater feijão. Muita gente não tem a mínima ideia do que seria isso. Malhar feijão. Aqui é um cantinho dedicado aos tropeiros. Aqui tem um trempe para eles, onde faziam a comida e tal, Marapuca. né? Marapuca, para as crianças entenderem o que era marapuca antigamente. Uhum. E assim são as coisas. Cada coisa tem uma história. Olha essa espingarda aqui. Ó. Isso é uma raridade. Essa mala aqui pertenceu ao pai do primeiro prefeito de Coronel Vivido, o senhor Paulino Stede, quando ele vinha para o Paraná. Tem moedas também. Tem moedas. Então... Dinheiro antigo. Cruzeiro, cruzados, cruzados novos. Isso. Então, o que a gente tem que guardar disso aí? É que são peças, utensílios que nos trazem a memória de outros tempos. Certo. A gente pode dizer o seguinte, ó, a gente vive na Terra, aqui, num espaço chamado biosfera. Uhum. É onde é possível ter vida. Certo. Tem oxigênio, tem mato, tem terra, tem água, é a biosfera. Mas aí o homem, na sua inventividade, ele quer transformar essa biosfera na casa dele, numa antroposfera, que antropos é homem, né? Para ele construir a sua grande casa coletiva, vamos dizer assim, ele precisa de utensílios, precisa de trabalho, precisa de inventividade. Só que isso, no decorrer do tempo, vai se transformando. Assim como ele está com o celular gravando aqui, naquele tempo os nossos irmãos ouviam notícias da Segunda Guerra Mundial em rádios mais antigos que esse. E assim o mundo vai se transformando. Anos eu não vou estar segurando nada aqui. Não, aí que está. Aquilo que você acha exótico hoje em dia, diz, mas que coisa antiga, não sei o quê, fazem parte de um tempo. Ele está com óculos. Por isso que o museu garante a memória para a gente saber quem que é, quem que foi meu avô, meu bisavô, o que ele fez, o meu vizinho, e assim por diante, que história eles construíram. Nós somos valentes ou somos de nada por quê? Por causa de uma história. Muito bem. Eu estou Certo. agradecendo a sua atenção, professor, parabenizando por este resgate histórico. Sim. Esse legado vai ser passado? Tá, primeiro eu agradecer a visita de vocês aqui. Eu quero dizer assim, que a ideia é que ele vá ser fortalecendo, que as pessoas colaborem, dizem, eu tenho uma foto antiga, tenho uma Sim. peça antiga, coloca aí, né? A ideia é que ele vá para o futuro.
quem sabe não mais nas nossas mãos, né? Quem sabe nas mãos do poder público, Ótimo. ou de repente ele pode ser ampliado. Vamos dizer que daqui de 50 anos isso aqui seja bem maior. Palmeirinha está quase emendada com o Coronel Vivida lá. Diz, não, lá tem um museu bacana que conta a história de 100 anos para trás aí. Quem que apareceu lá, o que fizeram, essa é a ideia. Obrigado mais uma vez, professor José, por ter nos recebido. Parabéns por este acervo. Espero que só cresça este espaço e que nos traga boas memórias. A ideia é essa, né? É bom para a gente, é bom para o visitante, é bom para a criança, é bom para o estudante, é bom para a localidade, porque nós pertencemos à história, não adianta querer escapar. Sim. A história nos pertence e nós pertencemos à história. Estamos fazendo história. Estamos fazendo história, o mundo está constantemente sendo construído. Então a gente tem que guardar as lembranças das pessoas honestas que tentaram construir um mundo melhor e que facilitou aquilo que nós temos hoje em dia. Se hoje você anda num asfalto, alguém teve que abrir a estrada. Se hoje você é um homem formado, alguém teve que fazer uma escolinha simples lá para você fazer o primário, o teu pai, o teu avô, não sei, e dar possibilidade para você. É assim que funciona o mundo. Obrigado mais uma vez. Canal 88, Comunidade em Destaque. Oferecimento Vitalar Móveis.